Olá, nessa aula de hoje, a aula 9b, nós vamos falar sobre prepositions to. Na lição 6b, nós já havíamos falado sobre prepositions, as preposições in, on e at, que nós vamos dar uma breve revisada agora. Então, a preposição in significa em, com o sentido de dentro. On também significa em, com o sentido de contato com a superfície de algo. E at significa em, com o sentido de proximidade. Claro que se nós analisarmos uma coisa em relação à outra, não geograficamente, porque o sentido seria diferente. Então, isso para revisarem, para vocês poderem revisar melhor, reassistam o vídeo da aula 6b. Temos aqui alguns exemplos, como ele está na sala de aula. He is in the classroom. O sentido é de dentro, então in. O livro está na mesa. The book is on the desk. On the desk. O sentido é de proximidade, desculpa. O sentido é de contato com a superfície da mesa, então on. O carteiro está na porta ou à porta. O sentido é de proximidade, então the postman is at the door. At the door. Comecemos agora a falar das novas preposições, que são pertinentes a essa aula. A primeira delas é in front of. In front of. No pé da letra, ó, em frente de, na frente de, em frente a. Eu estou em frente a você, ou na sua frente. I am in front of you. I am in front of you. Muito facinho. O que mais nós temos aqui? A preposição behind. Behind. Só um minuto. Deixa eu voltar um pouco aqui. Temos a preposição behind, atrás de. Notem que o de já faz parte do behind. Ele está atrás da garota. Atrás da garota. He is behind the girl. He is behind the girl. Ela está atrás da mesa. She is behind the desk. She is behind the desk. Temos beside. Ao lado de. Beside, ao lado de. É fácil lembrar porque a palavra side significa lado. Então, beside. Ela está ao lado de mim, ou do meu lado. She is beside me. Eu estou do seu lado. I am beside you. Ou ao lado de você, do seu lado. Temos também a preposição between. Between, entre. Só que é entre uma coisa e outra. Eu estou entre o quadro e o aluno. I am ou I'm between the board and the student. Temos um outro tipo de entre, que é a preposição among. Então, between é entre uma coisa e outra. Among é entre em sentido abstrato. Eu digo, você está entre amigos. Se eu disser, you are among friends, entre amigos, eu estou falando em sentido abstrato. Não quer dizer que tem um amigo de cada lado, certo? Porém, se eu digo, you are between friends, você está entre amigos, eu estou representando que tem um de cada lado. You are between friends, entre amigos. Among friends, entre amigos, em sentido abstrato. Ok? Bem fácil essa relação. É interessante como o inglês tem palavras específicas para situações igualmente específicas. Temos a preposição over, que é muito rica essa preposição. Nós vamos falar de várias situações aqui embaixo. Over tem uma ideia geral de sobre. Eu digo, a lâmpada está sobre o aluno. The lamp is over the student. Sobre o aluno, over the student. É sobre
com sentido de perpendicularidade, certo? Então, over the student, sobre o aluno. Não toca o aluno. A coisa está em suspensão, certo? Só que perpendicular. Existem vários sentidos para a preposição over, né? Outros usos. Vejamos alguns deles. É possível utilizar a preposição over para dar uma ideia de finalização de determinada ação. Por exemplo, eu quero dizer, o jogo acabou. Eu posso dizer, the game is over. É como se eu estivesse dizendo que o jogo está suspenso. The game is over. O jogo acabou. Um outro sentido para over é um sentido, além do sentido de sobre, é um sentido de ultra. Então, quando eu digo overbooking, que muitos de nós já conhecemos o overbooking aqui no Brasil, quando nós vamos embarcar em um aeroporto e de repente tem menos assentos nos voos do que o que foi vendido, não é isso? Então, o overbooking é o sobreagendamento, certo? Vem do verbo to book, do verbo to book, que significa agendar, marcar. Então, overbooking é o sobreagendamento, o agendamento em excesso. Temos um outro verbo aqui que é o verbo to overpass. To overpass, que é ultrapassar, sobrepassar. Certo? Então, to pass, passar. To overpass, ultrapassar. Uma outra coisa que eu posso dizer é com overnight. Overnight tem um sentido de noite adentro. Observem esse exemplo. Ele trabalhou noite adentro. He worked overnight. Ok? Isso aqui nós temos de memorizar mesmo, certo? Para podermos usar essas expressões. Existe também overseas, que significa além-mar. Overseas, além-mar. Temos o verbo to flow, fluir, e to overflow, que é transbordar, é sobrefluir, certo? Fluir acima, né, da capacidade. Então, to flow, fluir, to overflow, transbordar. Temos aqui here, aqui, e over here, por aqui. É uma expressão idiomática. Então, here, aqui, over here, por aqui. There, lá, over there, por lá. Ou por aí, over there. Existe uma outra preposição sobre, que é a preposição about. Sobre. Mas o sentido já não é um sentido de suspensão. Ele é um sentido de a respeito de. Então eu digo, a aula é sobre preposições. The class is about prepositions. A respeito de preposições. Entendem? Temos aqui a preposição under. Então, over, sobre. Ok? Under, sob. Embaixo de. Então, meus pés estão embaixo da mesa. My feet, lembrem que o plural de foot é feet, are under the desk. Embaixo da mesa, under the desk. Sobre a mesa, over the desk. Na mesa, on the desk. Temos ainda a preposição above, acima de. Above, acima de. A relação não é de perpendicularidade, mas sim de plano, certo? Eu digo, as nuvens estão acima das montanhas. The clouds are above the mountains. The clouds are above the mountains. O contrário de above é below, abaixo de. Above, acima de. Below, abaixo de. Temos um exemplo aqui embaixo, que é a temperatura está abaixo de zero. The temperature is below zero. Abaixo de zero, below zero. Acima de 30, por exemplo, above 30. Temos ainda a preposição inside,
dentro de. Dentro de, inside. Eu estou dentro da sala de aula. I am inside the classroom. Inside the classroom, dentro da sala de aula. Porém, se eu disser que eu estou na sala de aula, com o sentido de dentro, já sabemos que é com in. I am in the classroom. Na sala de aula. Temos aqui outside, que é o contrário de inside. Inside, dentro de. Outside, fora de. Ou então, out of. Out of, fora de. Eu posso escolher uma forma ou outra. Ele está fora da casa. He is out of the house. Ou he is outside the house. Bem fácil, bem simples mesmo. Só que nós temos de memorizar. Portanto, se desejarem, é importante reassistir essa aula, esse vídeo, pelo menos mais uma ou duas vezes. Além de fazer o exercício do seu material didático e tirar as suas dúvidas com o professor. Uma coisa também que ajuda muito na memorização disso é a atividade interativa em multimídia que é feita em sala de aula. Up tem um sentido de para cima e down tem um sentido de para baixo. Essas duas prepositions, elas são intraduzíveis, mas elas têm esse sentido de para cima ou de para baixo. E normalmente são utilizadas combinadas com verbos para formar o que nós chamamos de verbos frasais, phrasal verbs. Certo? São verbos preposicionados. Temos exemplos aqui. O verbo to go é o verbo ir. Porém, o verbo frasal to go up significa subir. Olha o sentido de para cima. To go down é outro verbo frasal que significa descer. To go, ir. To go up, subir. To go down, descer. Então, se eu quiser dizer suba, go up. Desça, go down. O que mais nós temos aqui embaixo? Temos ainda, assim, temos aqui o verbo to stand, que é o verbo ficar. To stand é o verbo ficar. Aí eu posso criar o verbo frasal to stand up, que é ficar de pé, ou seja, levantar. To stand up, levantar. Eu posso dizer to sit down, o verbo to sit down é o verbo sentar. Então, tem um sentido de para cima aqui e um sentido de para baixo, é claro. Então, se eu quiser dizer sente, sit down, levante, stand up, ou então não levante agora, don't stand up now. Ok? Temos aqui o verbo to load, que é o verbo carregar, com o sentido de abastecer. To load, carregar, com o sentido de abastecer. E nós temos aqui um outro verbo que seria o verbo to download. To download, que seria baixar, com o sentido de arquivos, baixar arquivos. É uma palavra muito conhecida hoje por conta da internet, certo? E como seria, por exemplo, nós enviarmos arquivos para um servidor? Ou seja, observe que nós estamos, enquanto usuários, no nível mais baixo e mandamos para um nível mais alto. Então, seria upload. Então, upload é carregar esses arquivos para cima, ou seja, enviar esses arquivos para um servidor. Baixar os arquivos, download. Ok? Upload, download. Ok? E essa coisa do verbo to load, quantas vezes já vimos na internet, quando nós estamos carregando um vídeo, uma coisa assim, até no próprio YouTube, aparece escrito loading, que significa carregando, loading. Alright? Para finalizarmos a nossa explicação, vamos falar agora sobre os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo de hoje é o verbo to play, que significa brincar, tocar, instrumento musical, no caso, tocar, ou jogar. Há um garoto, olha, relembrando aqui a aula anterior, a 9a, sobre there is, there are. Há um garoto brincando atrás do sofá. There is a boy playing behind the couch. There is a boy playing behind the couch.
Temos aqui o nosso segundo verbo, que é o verbo to die. É o verbo morrer. To die, morrer. A mulher morreu na frente da igreja. The woman died. Esse verbo aqui está no passado. Nós vamos ainda estudar o passado na lição 17a, mais adiante. Então, the woman died in front of the church. Na frente da igreja, in front of the church. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, temos o último verbo da lição, que é o verbo to walk. To walk. É o verbo andar, caminhar. Os ladrões andam ao lado dos policiais. The thieves walk beside the police officers. The police officers. Policiais, os policiais. Ok? Beside, ao lado de. Beside. Para não sermos politicamente incorretos, esse exemplo aqui não trata de andar no sentido de, como eu posso dizer, trabalharem juntos, certo? Esse walk aqui é andar de caminhar mesmo, como se estivessem caminhando na rua de forma desavisada. Então, os ladrões andam ao lado dos policiais. The thieves walk beside the police officers. Ok? Espero que tenham entendido a lição de hoje plenamente. Como eu havia mencionado anteriormente, caso desejem, assistam novamente, pelo menos uma ou duas vezes. Façam os seus exercícios em sala de aula e tirem as suas dúvidas com seus professores. Bye, bye.